pessoal, boa tarde. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Cozinhando com Dona Iris. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Gente, eu tenho assistido nos noticiários que as pessoas agora estão com receio, escolhendo vacina. Gente, bobagem. A vacina, todas elas são importantes. Se nós não nos vacinarmos ou demorar muito, o vírus fica circulando e continua matando, continua fazendo essa tragédia que tem acontecido. Não é hora de brincar, não é hora de fazer festa, não é hora de aglomerar, é hora, ó, vacinar. Gente, olha, já estou com o Hugo aqui na cozinha, né, Hugo? Isso mesmo, Dona Iris. Você vai fazer uma broa para nós? Isso, vamos fazer uma broa deliciosa, né? Vou trazer duas versões aqui, né? Tanto ela como de doce ou ela temperada, né? Que tem gente que gosta dela temperada também, é uma versão mais nova, né? Assim, mas as duas, de qualquer maneira, é super deliciosa. Essa receita de broa salgada, ela temperada, né, salgada, ela é bem nova, né? Eu confesso a você que eu ainda não havia experimentado, mas é uma novidade muito boa e que você pode nos mostrar aí agora, já colocando a mão na massa. Mas primeiro, me conta os ingredientes que vão nessa receita. Então, Dona Iris, os ingredientes também é super fácil, tá? Todo mundo consegue ter acesso. Para essa receita que eu vou estar fazendo, eu vou utilizar 250 ml de água, 250 ml de leite e 250 ml de óleo. Eu vou colocar tudo isso em uma panela para poder levantar a fervura, para depois eu vir adicionando as farinhas. Então, como eu disse, 250 ml de água, 250 ml de óleo. A água que você está colocando aí, ela não foi previamente aquecida não, né? Não, tudo em temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Isso. Aí eu vou ter que esperar todo esse líquido aqui ferver, levantar a fervura, para em seguida eu vir adicionando as farinhas. As farinhas que eu vou estar utilizando, eu vou utilizar 250 gramas de farinha de trigo, que está aqui separadinho. Vou utilizar também 15 gramas de polvilho doce, aquele polvilho de fazer pão de queijo. Esse aqui também que é um segredinho dessa receita, né? Por quê? A massa ela vai ficar bem aerada, bem fofinha e vai ficar com aquela massa mais sequinha, um pouquinho mais crocante. Então, esse polvilho também, diríamos que é até um segredinho dessa massa. É a dica do dia, Isso, gente. é a que ele dica. está dando aqui na receita. Isso. E também vou adicionar aqui 75 gramas de fubá de milho, né? Que isso aqui também vai tudo junto com a massa. Então, são esses três ingredientes. E para essa massa, Dona Iris, como eu coloquei, nós podemos fazer essas duas versões, né? Tanto de sal quanto a temperada e a de doce. Ah, né? certo. Então, assim, Eu falei de sal, não quer dizer que é de sal. É só temperada ou vai um salzinho também? Vai um salzinho também. Vai, é lógico. Isso. Depois que essa massa ela fica pronta, aí eu posso separar, posso fazer metade de doce, metade de sal. Entendi. Qual que é a diferença? Se eu for optar por fazer toda de sal, eu vou colocar o meu sal a gosto. Aí eu posso colocar o sal, posso colocar um presunto picadinho, um cheiro verde, Certo. salsinha, cebolinha, pimenta, enfim, fica, né, Tudo que a for gosto, o que do você gosto, quiser fazer. A versão que nós vamos fazer aqui, para estarmos degustando, né, vai ser com salsa, cebolinha, pimenta calabresa e presunto picado. Agora me conta, porque a tradicional broa que a gente faz, a gente geralmente degusta no café, no lanche da tarde, no café da manhã. Por exemplo, eu já estou esperando e vou tomar com um chazinho aqui, que eu já tenho uma mesinha, que é uma mesinha que fica esperando, quer dizer, ela traduz o que eu estou querendo e experimentar a receita de quem está aqui no programa. Mas enquanto a água está fervendo, pode contar para todo mundo como é que você começou, por que que você resolveu seguir a profissão de gastrônomo? Então, Dona Iris, essa paixão minha pela cozinha em si, eu acho que em particular vem desde criança, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos.
né? E minha mãe sempre tinha o costume de estar viajando, né? E os irmãos tudo pequeno. Então, assim, minha mãe foi daquele tipo de pessoa que não deixava de visitar os parentes, né? No caso, a minha avó, por causa dos filhos em questão de comida. Então, assim, no modo de dizer, todo mundo teve que aprender a cozinhar um pouquinho. Claro. Né? Então, assim, a gente foi aprendendo e eu fui pegando esse gosto, Mas né? Pela cozinha. você está dizendo uma coisa da sua mãe, quer dizer que todas as mães, e hoje se prega muito divisão de tarefas. Mas acontece que poucos estão, porque essa questão de divisão de tarefas entre homens e mulheres tem que vir da educação, desde o começo. As mães ensinando, né, os filhos, principalmente os filhos homens. Eles vão crescer, e porque na sociedade atual, em que as mulheres trabalham muito, não há mais como não haver essa divisão de tarefas. Só que eu estou falando, eu estou pregando para você no deserto, porque lá na minha casa ninguém divide tarefa, não. Porque é a moda antiga. Sabe nem ligar fogão, eu acho. Eu acho. Nunca pedi, não, mas eu acho que nem dá. Mas isso que você está falando é muito interessante. Essa questão, por exemplo, das mães poderem fazer o que querem também. E as crianças não vão ficar abandonadas por causa disso, mas vão se virar. Eu vejo, muitas vezes, na televisão os quadros, principalmente nos países asiáticos. Meninos pequenininhos preparando a própria refeição. Dona Iris, ó, a água, o leite e o óleo que eu coloquei aqui na panela já está levantando fervura. Agora eu vou abaixar o fogo e vou adicionar as farinhas, a farinha de trigo, o fubá e o polvilho. Coloco a farinha de trigo. Não empelota, não? Não empelota. Não tem Ela risco. vai ficar como se fosse aquela massa de coxinha que Sei. depois a gente tem que ter, como ditar, tem que ter braço. Ah, Tem que mexer bastante tá certo. durante uns 3 minutinhos até essa massa soltar do fundo da panela. Então aqui, ó, por enquanto a gente pensa assim, meu Deus, deu tudo errado. Mas tenha calma que vai dar certo. Mas tem que usar o braço, né? Tem que usar o braço. Aqui A não gente, pode o povo ter... vai para as academias puxar ferro, pega a colher também. Com certeza. Pega a faz uma colherzinha de massa pau dessa que aqui, você ó, tá e vamos fazendo. trabalhar. Aqui a gente vai misturar bastante. Essas farinhas que foi adicionada, vai absorvendo todo esse líquido que a gente colocou aqui. Certo. Né? A gente vai colocando, misturando, é como se estivesse fazendo aquela massinha de coxinha. Sei. Então vou misturando até começar a desgrudar da panela. Isso leva mais ou menos uns 3 minutinhos. Lembrando que no fogo baixo. Eu esqueci de perguntar para você, precisa coar a farinha? Não precisa Fubá, peneirar, Não. nada. Tá. Não precisa. Aqui não tem necessidade, mais esse cozimento que ela tem que ter. Né? Então aqui, nesse fogo bem baixinho, eu vou misturando até ela começar a desgrudar da panela. Ô, Hugo, eu fiquei sabendo que você ganhou uma competição de melhor prato a nível internacional na América Latina. Que coisa mais chique! Então, dona Iris, isso aí assim, é o mérito de quando eu comecei a cursar gastronomia aqui em Goiânia. Na escola que eu estudava, sempre tem essas competições de gastronomia para os alunos, né? E houve essa oportunidade de eu estar participando, né, nesse concurso. Só que, no caso, foi de grupo também, né? Sei. Eu mais 2 pessoas. Certo. Então, nós participamos a nível da escola, aqui de todas as instituições de Goiás. Aí, ganhamos essa primeira premiação aqui no estado. Ou seja, aí houve a oportunidade de competir a nível internacional, porque essa instituição que eu estudei tem em toda a América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. Parabéns, Hugo, parabéns. Você Obrigada. realmente nos orgulha, porque cada pessoa que consegue alcançar um patamar mais alto pelo esforço do seu próprio suor, e você está mostrando aí, e eu vou aproveitar, Hugo, para agradecer a você, que você trouxe para mim. Olha, gente, que gentileza. Essa é uma suculenta. Eu vi pelas folhas, não é, Hugo? Mas linda, Isso. muito obrigado pelo presente, viu? Eu que agradeço. A senhora merece de tudo de melhor, né? Como
uma pessoa que traz informação para todos nós, né? Então, assim, isso é só um gesto simbólico que eu quis entregar à senhora, né? Com todo esse respeito e essa admiração que eu tenho pela pessoa que a senhora é. Muito obrigada, Hugo. Então, nós vamos continuar o nosso prato, que Então, já dona tá, Iris, ele já está pegando já ponto, deu ou não? ponto aqui já começou a desgrudar do fundo da panela, Certo. agora eu já desliguei o meu fogo. Eu vou pegar essa massa agora Sei. e vou colocar num bowl, numa vasilha que eu tiver em casa para poder esfriar durante uns 10 minutinhos Ah, para tá. em seguida... Porque senão eu vai cozinhar o ovo, cozinhar né? os ovos. Se eu quebrar o ovo aqui vai virar um mexidão, vai virar um angu. Então, nós vamos aproveitar e vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho com a nossa receita de broa aerada. Saiam daí não, gente! Gente, ó, já de volta do intervalo, vamos continuar com o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo o chefe Hugo, né, Hugo? Que está nos ensinando a fazer uma broa aerada de doce e de sal. Perfeita, gente, para a gente tomar com aquele cafezinho ou chazinho de fim de tarde. E aí, Hugo, como é que tá aí? Então, dona Iris, como a gente fez aquele processo, né, de cozinhar a massa, eu deixei mais ou menos uns 10 minutinhos até a massa ficar um pouquinho já fria, né? Certo. Como vocês podem ver aqui, eu esparramei ela Isso. bastante na vasilha para ela poder esfriar um pouco mais rápido. Agora, dona Iris, eu vou vir adicionando os ovos. Geralmente, como eu disse no começo, o ponto dessa massa, ela tem que ficar aquela massa como se fosse de pão de queijo, que dê Certo. ponto para a gente fazer as bolinhas e enrolar. Certo. Em média, de 6 a 7 ovos. Eu vou adicionar esses ovos aqui e vou misturar aos poucos. Certo. Porque muitas vezes a gente calcula uma quantidade de ovos, gente, e o que que acontece? Às vezes não precisa de tantos, ou às vezes você tem que acrescentar, principalmente nesse tipo de massa que o Hugo está fazendo. Geralmente os ovos também, eles variam os tamanhos, né? Claro, Hoje tem ovo, é né, verdade. de vários tamanhos, então assim... Não dá a pra gente tem gente que... pesar o ovo, né? Então a gente vai adicionando aos poucos, Isso. até chegar a esse ponto da massa que a gente consegue fazer as bolinhas e enrolar ela. Você Então, deixou ela esfriar, né, um pouco. Deixei, porque se a gente colocar o ovo na massa quente, ele vai Vai cozinhar cozinhar, todinho os ovos, isso. isso. Aí eu tô adicionando aqui os ovos. Aqui, dona Iris, se quiser colocar, como tem um ditado, mão na massa, tranquilo, pode mexer com a Claro. mão sem problema. Mas eu consigo ter a facilidade de mexer também com a colher. Até então, porque ela não é muito dura, a massa. não, ela é uma massa Ela um pouco é uma mais massa mole. mais mole. leve. Isso. Ó, dona Iris, eu coloquei aqui um pouco dos ovos. Ela ainda tá uma massa um pouco dura. Certo. Ó, eu vou adicionar Aí você mais vai um ovo colocar aqui. mais, isso. Vou colocar mais um aqui Certo. e vou misturando aqui até eu ver o ponto. Até dar o ponto. Isso. Verdade. Aquela coisa também, se colocar demais, você não vai conseguir fazer as bolinhas. Aí vai ter que fazer uma broa de colherada. Gente, vamos voltar àquele assunto que eu repito sempre, não só eu, todo mundo, é o assunto que a gente tem que falar, repetir até o dia que nós pudermos, assim, ó, respirar. Pense que a vacina vai dar a oportunidade, você que está vacinando, você vai ter a oportunidade de fazer isso mais, respirar. E aqueles que estão, muitas vezes no hospital, ou que podem ser contaminados por uma falta de cuidado nossa, de querer escolher vacina, de não querer vacinar com essa, nem com aquela. Gente, isso só os cientistas sabem dizer. E eles estão dizendo para nós, e nós temos que ir pela ciência, e eles estão dizendo para nós que todas as vacinas são eficazes. Imaginem, na sua família, quantas pessoas podem se preservar na medida que você também se preserva. Nós temos que pensar isso, gente. Então não vamos escolher vacina, não. Vamos vacinar. Vai lá para a fila.
Fila, o brasileiro está acostumado com fila. Agora, fila para vacina salva vidas. Então, gente, eu fico falando isso, vou falar sempre, até aquele dia que eu disse no início desse comentário. A gente puder fazer assim, ó, se soltar, enfim, salvos. E aí, Hugo, tudo ok? Tudo ok, dona Iris. Ó, eu misturei os ovos, né? Eu dei o ponto na massa, depois eu dividi a massa e tô fazendo a de sal. Coloquei aqui o presunto, pimenta calabresa, o sal, salsinha e cebolinha. E na de doce, eu coloquei o açúcar. Eu coloquei nesse bolzinho aqui um pouquinho de fubá e vou usar o óleo para poder untar as minhas mãos. Ah, tá certo. Oi, Hugo, finalmente já estamos lá com a broinha assada, né, Hugo? Eu quero me despedir de você, agradecer muito a sua participação. Foi muito preciosa a sua presença aqui, trazendo essa receita de broa. E daqui um pouquinho, quero experimentar na minha mesinha aqui. Acho que ela já está até me esperando com algumas broas que você fez. Despeça-se também, está aí à sua disposição os nossos microfones. Eu que agradeço, dona Iris, pelo convite, né? Fiquei muito agradecido mesmo, de coração, por fazer parte também, né, desse programa e trazer um pouquinho dessa experiência, né? Espero que você de casa também faça, né, essas delícias. Como eu disse, super fácil, prático. Para você também que quer ganhar um dinheirinho também, né, dona Iris? Tá aí a Claro, dica, né? claro. Fazer, vender nos pacotinhos. Fiquei muito agradecido e espero também poder retornar a essa casa um dia. Se Deus quiser, já está convidado, tá? Gente, vamos lá experimentar essa broa que o Hugo acabou de fazer para nós? Esse aqui é a doce. Vou provar a doce agora. Muito gostoso. Essa broa que o chefe Hugo fez está muito gostosa. Vou comer mais um pouquinho, tá?